Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vós outros? Tá frio por aí? Nós aqui consideramos frio. Não é um frio insuportável, mas é um frio. Com palavra do próprio Deus, de que nunca faltaria verão e inverno. Então são 14 graus centígrados, agora às 7 horas e 20 minutos da manhã, do dia 29 de maio de 2025. Meu devocional hoje, na parte da manhã, fundamentou-se em 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 11, quando diz que nós somos forasteiros, forasteiros, o radical do termo, fora, forasteiros, e que nós somos peregrinos, estamos de passagem, não estamos, espiritualmente falando, no nosso solo pátria, estamos forâneos, é só de passagem, transitorial. Porém, a ideia aqui de forasteiros é no fato de que nós somos nômades, espiritualmente falando, somos nômades no propósito final da existência. Você sabe que desde que o homem caiu no Éden, existir deixou de ser um fim em si mesmo e passou a ser um meio pelo qual nós não vivemos aqui e agora com finalidade última aqui e agora. Nós vemos no aqui e no agora, pensando no ali e no depois. Nossa pátria, de fato, está no porvir. Penso que você é sabedor disso. Agora, somos forasteiros, somos peregrinos, somos nômades, mas desculpe o termo, que tornou-se chulo, mas tecnicamente tem outro significado. Não somos vagabundos, não ficamos vagabundeando de igreja em igreja, de cidade em cidade, de emprego em emprego, de casamento em casamento, de relacionamento em relacionamentos. Não ficamos, como se diz, num termo antigo, uma gíria que os antigos usavam muito, pulando de galho em galho. Meus avós já diziam que pedra que muito rola não cria limo. Essa é uma característica negativa de Caim, Gênesis 4:16. A característica positiva de Abraão, e olha como a linha é tênua, corre-se o risco de um indivíduo querer confundir isso e fazer mau uso disso. Irmão, você não para em lugar nenhum. Sou forasteiro, sou peregrino. Não, meu, você é forasteiro, você é peregrino na terra, nesta terra. 2 Coríntios 5:1, se a casa onde esse templo terrestre habita for desfeita, temos uma mansão dourada, feita não por mãos humanas, mas divinas, feita pelas mãos do próprio Deus. Não temos aqui cidade permanente, a palavra cidadão deriva de cidade, mas esperamos a pátria nos céus. Mas não somos e não estamos debaixo da maldição predita pelo próprio Deus para Caim. Não somos Caim, somos Abraão. Qual a diferença? Ora, é simples. Caim vagueou sem propósito. Agar saiu no deserto ao esmo, sem propósito. Abraão não. Abraão, quando ainda era Abrão, saiu com propósito. Caminhando eu vou, como a gente canta, para Canaã. Abrão saiu debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, saiu para um destino, saiu para uma finalidade, para um fim último, como um tipo do Cristo, como um tipo do cristão. Do Cristo porque ele veio à terra e percorreu, Jesus, mas não andou vagabundeando, ele tinha um propósito. Toda cidade que ele passou não ficou mais a mesma.
As pessoas foram alteradas, modificadas pelo seu modo de ser, pelo seu modo de agir, pelo seu modo de falar, muitas vezes pelo seu modo de ouvir. Então Jesus não andou vagabundeando pela terra. A Bíblia diz, Pedro prega e ensina-nos que ele andou fazendo o bem. Mateus 4:23 diz que ele percorria pelas circunvizinhanças fazendo o bem e cumprindo o propósito, que era anunciar a palavra, o ano vindouro do Senhor, curar seus enfermos, limpar seus leprosos, ensinar-lhes o caminho, fazendo bem por onde quer que fora. Abraão não tinha prazer nesta vida. Abraão andava aqui dizendo o que disse Jesus. Lembra que disse Jesus? Ninguém tira a minha vida, disse ele. Sou eu que a dou, quer dizer, tenho um propósito para depois reavê-la outra vez. Então você entende a diferença disso? Corremos o risco muitas vezes de tornar em maldição aquilo que deve ser uma bênção. Ah, Nazaré, só uma Nazaré, que agora passou a ser Nazaré. Ué, não é a mesma coisa? Não, porque um tal de Nazareno passou por lá, e a insignificante Nazaré, a insignificante Belém, a pequenina Belém, como diz Miqueias que 2 e tu Belém, pequena Belém, agora tomou uma outra proporção. Por quê? Porque alguém está nessa cidade, passando por lá, com um propósito, com um destino. Então, você tem a capacidade, se estiver em Deus, com o propósito de Deus, de ressignificar uma igreja, de ressignificar uma cidade, uma localidade, de ressignificar até mesmo uma profissão. Hoje a profissão de carpinteiro tem seu devido significado, sua devida importância, sempre teve na verdade, mas de repente alguém foi carpinteiro, e daí alguém inspirado canta, como a dupla Daniel e Samuel, carpinteiro pregador. Já não é mais um carpinteiro qualquer, já não é mais uma carpintaria qualquer. Por quê? Porque a simples madeira tornou-se instrumento, aquela que de vergonha, de humilhação, simbolismo de morte, simbolismo de dor, sinaliza para o dono da vida, Jesus. O madeiro cruento, cruel, o madeiro sofrível, agora é instrumento de fé. Agora torna-se um sinal, que alguém nomina como o sinal da cruz. Agora, quando o indivíduo nasce, tem lá uma estrelinha, mas sempre esteve estrela, sempre teve quem estudou o astro, as astrologias, mas só que teve um dia alguém que ressignificou até mesmo o sentido da estrela. Alguém que quando nasceu, lembra disso? As estrelas apontavam um caminho. Estou falando de quem? De Jesus. Agora alguém quando morre, tem sinalzinho de uma cruz. Aquilo que daria pavor, agora já tem um outro significado. Aquela palavra que sobre esta era a palavra da cruz, não tem mais ignomia e vergonha, porque agora tornou-se a palavra do poder. Por quê? Porque alguém ressignificou ela. Estou falando de quem? De Jesus. Se nós somos forasteiros, se nós somos peregrinos nessa terra, as coisas precisam tomar uma ressignificância. Num tempo em que a corrupção é legislada e por vezes legitimada, num tempo em que a violência é vendida como entretenimento, e o diminutar do outro, o sofrer do outro, é objeto de escárnio. Minha alma não pode sentir prazer nisso. De fato, a essas coisas, eu sou forasteiro, eu sou peregrino. Termino lembrando-lhes que o poderoso Abrão, o rico Abrão, diferente de Caim, o poderoso Abrão, o rico Abrão, o próspero Abrão, o profeta Abrão, agora Abraão, como está escrito em Gênesis 20,
dito pela boca de um não crente, dado testemunho pelo próprio Deus, o amigo de Deus Abraão, Gênesis 41:8, passou por essa terra, ressignificando lugares. E este Abraão, você vai encontrar na Bíblia os seus descendentes, a saber, os israelitas, passando por lugares e por experiências, e por intermédio delas, aqueles lugares foram batizados, chamados por outro nome, porque ganharam uma ressignificação, foram revitalizados. Agora este Abraão parte, e ao partir, o poderoso Abraão, o chefe Abraão, o patrão Abraão, o crente Abraão, aquele que Gênesis 13 diz que tinha tanta posses, que numa terra que talvez não fosse tão pequena assim, torna-se pequena pela prosperidade deste. Esse Abraão nunca teve posse aqui, porque essa é a característica última. Característica de um peregrino não é apenas questões culturais, também o é. Nós vivemos uma contracultura desse mundo, porque a nossa cultura é celeste. Não é apenas o modo de vestir. Você sabe que existe uma cultura da indumentária. Não é apenas o seu modo de alimentar-se. Existe uma cultura gastronômica. Não é apenas o modo de relacionar-se, de comunicar-se. Existe uma cultura linguística. Existe uma cultura comportamental, porque um peregrino vive de acordo com a sua pátria, de onde ele é oriundo e aonde ele é oriundo. Para onde nós iremos? De onde viemos? De Deus. Tudo isso é bem verdade, mas eu finalizo dizendo, Gênesis 23, Abraão quando morre, o poderoso, o crente, o próspero, o abençoado Abraão, quando ele morre, sabe o que ele teve aqui nessa terra? A única coisa que ele chamou de seu, o peregrino, o forasteiro, teve uma coisa só, uma propriedade só, que ele chamou de sua. Sabe o que foi? Um local que ele comprou em Macpela para enterrar a Sara, sua esposa, onde posteriormente ele também fora enterrado, e onde por fim pode ser dito a última vez que dois filhos seus, a saber, Ismael e Isaac e Ismael, tiveram unidos, juntos, pela última vez, e nunca mais, até hoje. Problemas que você sabe, problemas em conflitos internos entre os filhos de Abraão, Isaac e Ismael. Mas na morte de Abraão, os dois se uniram. Porque viveu Abraão por um propósito. Literalmente, peregrino e forasteiro nessa terra. Seus valores não estavam aqui e no agora, estavam ali e no porvir. Característica última de um peregrino. Que característica é? Ele vive aqui, mas não acumula nada aqui. Ele vive aqui, mas não projeta nada aqui. Ele é um estrangeiro. Isso é, seu bem maior. Disse Jesus, Mateus 6:21, que aonde tiver o teu coração, ali estará o quê? O teu tesouro. Teu tesouro maior é aonde o teu coração se inclina. Que Deus, o Senhor, nos ajude a ter os nossos corações inclinados para o céu. Afinal de contas, aqui a gente é só peregrino, a gente é só estrangeiro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Viva aqui e agora. Extraia o último necessário e possível, se assim o for, com legitimidade. Mas saiba, nada nesse mundo pode nos prender aqui, porque aqui é só uma passagem. 1 Coríntios 15:19. Se pensarmos em Deus só para essa vida, somos os mais desprezíveis dentre os homens. Existe um céu, existe um porvir. É lá, é de lá e é para lá, e é lá que a gente investe. Aqui não vamos ficar ampliando tendas, não, é lá. A gente faz aqui para passar por aqui. Deserto não se ajunta, deserto se retém o que se dá para se manter. Deu para se manter? Tá bom, é deserto. Deserto não é lugar de se ajuntar, deserto é lugar de sobrevivência.
nosso tesouro, aleluia, nossa vida, nossa existência, tudo está lá no porvir. Que Deus nos ajude e nos dê tamanha compreensão para a glória de seu nome e também para a esperança nossa. Amém.